dia a todos! Bem-vindos aqui a mais um webinar do nosso seguro de habitação. A sorte também se constrói. Eu sou a Carolina Fernandes, sou subscritora de Arte e Habitação e tenho comigo a minha colega Cristina Costa, gestora de sinistros. Bom dia! Hoje vimos aqui falar sobre alguns pontos chaves que podem fazer toda a diferença no nosso dia-a-dia, desde o pedido de cotação até a resolução de sinistros, passando por temas fundamentais, como, por exemplo, o risco moral, a importância de uma análise de risco, e por isso o objetivo é simples, é melhorar a eficiência, reduzir erros e proteger da melhor forma o nosso cliente. O seguro é talvez dos poucos produtos que compramos com a esperança de que nunca o iremos utilizar. E a verdade é que um seguro não serve para o dia-a-dia, mas serve para um dia em que caso corra tudo mal. Ouvimos muitas vezes expressões como fui assaltado, tive azar. Olha, eu nunca tive sinistros, sempre tive sorte. Portanto, isto é um pouco, existe o fator sorte e isto é, portanto, um pouco um jogo de sorte ou de azar. E pegando nisto, precisamente da sorte e do azar, convido-vos a brincar, a jogar um bocadinho connosco. E, portanto, vamos aqui jogar o nosso jogo, o Inovapoli. E vamos, então, iniciar a nossa partida. Eu relembro que aqui, obviamente, este jogo não vai haver vencedores ou perdedores, mas e de vez em quando vocês todos conhecem o Monopoly, ou o Inovapoli, nesse caso, e de vez em quando vão-nos aparecer algumas cartas de chance ou de caixa da comunidade. Portanto, preparem-se. Então vamos lançar aqui o nosso dado. Mostra aqui o dado, Cristina. Está ele, pronto para ser lançado. Posso? Sim. Então, calhou-nos 1. Risco moral. O porquê é importante sabermos mais sobre o risco moral do cliente? Na verdade, nem sempre é visível, mas a verdade é que tem um grande impacto na decisão da seguradora. Isto é, convém-nos explicarem no momento do pedido de cotação se vocês já conhecem o cliente há muito tempo, se é um amigo próximo, se é um conhecido que é uma pessoa mesmo idónea, que vocês... o facto de termos do vosso lado uma certeza traz-nos a nós bastante confiança. E, na verdade, não é apenas na parte da cotação, do pedido de cotação, mas é também na parte da gestão de sinistros. Portanto, convinha-vos sabermos se é um cliente transparente e de boa fé, porque isto transmite-nos confiança. Outra coisa que também, o comportamento do passado do cliente é um fator indicador da sinistralidade futura. Se tivermos um cliente, por exemplo, que nos diz que sabemos que já teve vários sinistros por perdas de aparelhos auditivos ou do telemóvel, pronto, já sabemos que é uma pessoa mais despistada e que provavelmente no futuro terá alguns sinistros também dentro deste género. Portanto, o risco não é apenas um risco físico ou um risco financeiro, obviamente que isso importa, mas não é apenas isso, é o histórico e a postura do cliente que contam muito para o caso. No fundo, desculpa-me interromper, no fundo era aquelas 3 frases que nós costumávamos sempre utilizar, muitas vezes ao início, agora já nem tanto, pelo menos não me recordo de utilizarmos tantas vezes, é quem é o cliente, quem é o cliente, quem é o cliente. Certo. Portanto, isso foi uma coisa que sempre me marcou a mim desde o início e de facto é importante nós termos essa percepção de a quem é que estamos a assegurar. Sim, nós já falámos sobre isso no passado em alguns webinars também, em que já dissemos que, por exemplo, jogadores de futebol, nós torcíamos um bocadinho o nariz, mas isso na verdade tem um motivo. E não são apenas jogador de futebol, são influencers também, Porquê? Porque vamos sempre saber se eles vão estar em casa ou não. Sabemos quando tem jogo, influencers colocam nas redes sociais que vão de férias, muitas vezes até mostram um bilhete de avião. Portanto, sabemos quando é que vão, onde é que vão, quando é que regressam, sabemos assim uma série de coisas. E se nós sabemos, o resto do mundo saberá e pronto. E torna o apetite maior, não é? Para investigar, ok, então vamos lá ver o que é que as pessoas têm, onde é que têm
e terem as ideias nomeadamente de haver um roubo ou um furto. E portanto, eu ao início nunca percebia porque é que de facto não se queria, essas pessoas não eram parte do nosso apetite. E de facto é interessante perceber porquê, não é? Sim, sim. Vamos então lançar os nossos dados? Posso? Sim. 3. Então, 1, 2, 3. Aqui o beneficiário, nós chamamos beneficiário, mas na verdade não é apenas beneficiário. Isto é, quando nós temos o nosso tomador, nós precisamos sempre de saber quem é o tomador e nós próprios fazemos uma pesquisa, quer no Google ou quer nas próprias sanções. Temos uma lista de sanções e, portanto, temos que verificar sempre os nossos clientes. E o problema às vezes é que quando o tomador é uma empresa ou uma offshore, precisamos de saber quem está por trás dessas empresas, porque precisamos averiguar quem é que vai viver na casa, a quem é que então nós temos que pagar os sinistros, e portanto essas informações, se vocês nos derem logo à partida, simplifica bastante depois o processo, tanto de cotação como também na parte da gestão de sinistros. Sim, nas apólices de offshores isso é particularmente importante e é um dado muito fundamental. A maioria dos sinistros que nós gerimos no nosso departamento de sinistros, já agora aproveito para dizer que somos 3 pessoas no departamento de sinistros, eu basicamente giro os sinistros de patrimoniais e depois temos a Filipa Chara Brasil e o Tomás Henriques, que estão mais nas linhas financeiras. Com as offshores, realmente é um problema enorme, muitas vezes, quando eu me paro na altura de pagar o sinistro, porque o que é que acontece? Maioritariamente, as offshores não têm contas bancárias em Portugal e depois os termos de acordo da indenização que nós enviamos sempre para nos serem devolvidos vêm com os dados bancários do gestor de propriedade. Ora, o gestor de propriedade, como não é segurado na apólice, eu nunca posso pagar essa entidade. E aí gera-se uma confusão enorme. O segurado, a maior parte das vezes, não percebe porque é que não se pode pagar ao gestor de propriedade, e então ou aguardamos têm que ser procurações escritas de uma certa forma, ou então isto fica num impasse com o gestor de propriedade, com o corretor, que também não sabem o que é que há de fazer, porque o segurado também não explica. Portanto, para evitar essas situações é sempre muito importante na altura da formalização da apólice, peço desculpa, sabermos quem é o beneficiário efetivo ou beneficiários efetivos, porque depois isso muitas vezes, quando só é pedido na altura do sinistro, causa algum desconforto do lado do segurado. Então, mas porque é que só agora é que me estão a pedir isto? Sim, portanto, e prolonga também o processo de sinistro. Portanto, é assim, estes dados que à partida nós não temos muita noção na altura da contratação da apólice, mas que depois, na altura do sinistro, isso facilita muito também o desenrolar o mais breve possível do pagamento do sinistro. Pronto, então vamos avançar com o nosso jogo. Cristina, se não te importares, lanças os dados. 3 novamente. E, portanto, 1, 2, 3. Informação do risco. Quando nós recebemos um pedido de cotação já completo desde o início, poupa-nos bastante tempo e mais importante ainda, evita mal-entendidos. Portanto, quanto mais completa a informação, mais rápida e mais precisa será a nossa resposta. Os dados essenciais, obviamente, evitam assim o famoso ping-pong de e-mails, não é? E também o que é bom é conseguir antecipar algumas dúvidas da seguradora, e o que reduz significativamente o tempo de resposta. Os dados são simples, portanto, os dados do tomador, do beneficiário, dos segurados, a morada, o NIF, o código postal, o ano de construção, a área de construção, mas também outras informações adicionais, como o histórico de sinistro, as medidas de segurança. Sabemos se o risco é apenas uma casa ou se há algo mais tenso, como piscinas, como campo de ténis, se o cliente tem bastante domótica em casa,
ou se tem... Se tem pessoas permanentemente em casa, ou se é casa de férias. Precisamente, ou às vezes até se tem azulejos em casa, quando é uma casa mais antiga é importante saber se tem sempre se tem esse tipo de materiais. E portanto, peço-vos a vossa ajuda, sempre que tiverem os pedidos de cotação, tentem completar o mais possível, porque assim, portanto, evita esse atraso de resposta e esse jogo de ping-pong entre vocês e nós. Lanças o dado? 4. 1, 2, 3, 4. O valor de reconstrução. Isto é um tema que aparece muitas vezes. Portanto, o valor de reconstrução, obviamente, não é o valor comercial, é o valor que custa para voltar a erguer uma casa de tijolo a tijolo. Obviamente que avaliar corretamente esse valor não é fácil, mas é o primeiro passo para garantir que o seguro compre o seu verdadeiro papel quando mais precisamos. Até porque se ele for mal calculado e se houver um sinistro, o seguro pode não cumprir os custos reais do sinistro e aí quem fica prejudicado é o cliente. E, portanto, o valor da reconstrução, apesar de existir uma tabela da APS, essa tabela está completamente desatualizada, até porque hoje em dia, essa tabela é a mesma tabela de há 1000 anos atrás, e a verdade é que os custos, tanto os custos de materiais como os custos de mão de obra, aumentaram exponencialmente, e por isso nós num apartamento dito normal, contabilizamos qualquer coisa como 1.500 euros a metro quadrado, mas se for uma vivenda, e aí vai depender do tipo de material utilizado, e por isso é que nós precisávamos da vossa ajuda, para perceber se é material de luxo, mas normalmente uma vivenda mais nas zonas de Cascais, com portas, e mesmo no Algarve, normalmente ronda 2.500 euros, 3.000 euros, mas pode subir bastante quando se tratam de materiais de luxo. Já tenho assim vários pedidos em que me pedem quase 7.000 euros ao metro quadrado. Pronto. E portanto convém percebermos ao certo qual é a área, e não é apenas a área privativa, mas sim a área de construção, porque no nosso capital de edifício nós contabilizamos não apenas o edifício, mas também tudo o resto, os muros, o jardim, a piscina, o campo de ténis, os anexos, as garagens, assim sucessivamente. Posso? Sim. Não. Então, depois vais ter que lançar novamente, surgir-nos agora uma carta da Caixa da Comunidade. Portanto, insuficiência de capital. A sua propriedade sofreu um incêndio, ficando totalmente destruída. Verificou-se que o capital seguro é insuficiente para a reconstrução. Pronto, precisamente. Nas companhias generalistas, eles têm uma cobertura chamada regra proporcional, e, portanto, se virem que o capital não era suficiente, vão pagar uma percentagem conforme o capital verdadeiro. No nosso caso não é assim, nós não temos regra proporcional e, portanto, é um primeiro risco. Isso significa que, caso haja uma perda total, nós vamos pagar até o capital da secção, ou seja, da secção do edifício, mas se realmente não for suficiente, o cliente é que vai ter que colocar do dinheiro dele para reconstruir o resto que faltava. Então, podemos agora lançar os dados? Calhou-nos 6, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medidas de proteção. Eu há bocado disse que, aliás, é o título do nosso webinar, a sorte constrói-se. E a sorte constrói-se precisamente com também as medidas de proteção. Ou seja, trata-se da base da prevenção, não é? Quanto mais protegida for a casa, menos riscos vai ter e mais equilibrado também fica o prémio. As medidas de proteção, tais como o alarme, os extintores, portas de segurança, não são extras. Para ficar aqui bem claro, não são extras, são investimentos em tranquilidade para os clientes. E, portanto, proteger bem uma habitação
não elimina o risco, mas reduz drasticamente o impacto dos imprevistos. Nós então falamos sobre o alarme. O alarme, é aceitável o alarme estar ligado a um telemóvel, dependendo do capital, mas para capitais superiores não é apenas suficiente. Esse alarme tem que estar ligado a uma central. Os sensores de fumo, não tanto necessários nos apartamentos, mas mais nas vivendas. Convém esse detetor de fumo estar ligado também à central. O mais fácil, às vezes, é quando o alarme já está ligado à central, é pedir à mesma empresa para fazer a ligação dos sensores de fumo. Não tão pouco relevante, mas até mais relevante daquilo que eu acho, é o sensor de inundação. O sensor de inundação, na verdade, é um dispositivo muito pequenino e super barato, que custa entre 10 e 15 euros, podem-se comprar em várias plataformas online. Trata-se, portanto, de um dispositivo pequenino que você coloca junto a sanita nas casas de banho, mas também as torneiras da cozinha, por exemplo, junto às máquinas de lavar a louça e roupa, isso, perto das torneiras de segurança que eles têm. Esse dispositivo vai detectar quando receber água e vai sinalizar ou para o telemóvel do cliente ou então mesmo para a central, porque existem alguns que estão ligados então a essas empresas de segurança e que vai alertar que se caso haja uma fuga de água. Isto é relevante porquê? Porque principalmente nos apartamentos, porque se já é chato temos um sinistro de inundação na nossa casa, mais chato ainda é ter que resolver os sinistros dos vizinhos de baixo. Dos vizinhos, porque muitas vezes a água vai por... Infiltra-se para os andares de baixo. Sim. Eu lembro de um sinistro que nós tivemos aqui há cerca de 2 anos, num apartamento aqui em Lisboa, e o segurado tinha-se ausentado pelo fim de semana, e então o duche higiênico da casa de banho, que é agora, no fundo, que substitui os antigos bidés, são muito frequentes nas casas modernas ou que foram remodeladas recentemente. O problema desses duches higiênicos é que tem uma torneira de segurança que normalmente as pessoas se esquecem de utilizar. Portanto, ou seja, aquele duche higiênico, que é um tubo muito fininho e frágil, a maior parte das vezes, está sujeito à pressão da água, como se fosse uma outra canalização da casa, que é muito mais potente. Ou seja, o dito tubo higiênico lá arrebentou e então a água infiltrou-se alegremente durante dias até o segurado regressar no final do fim de semana. Portanto, eu julgo que foram aí há cerca de 2 ou 3 dias, e inundou a casa de baixo, que, por grande azar, essa pessoa, o lesado, tinha acabado de fazer as obras totais de remodelação com materiais incríveis em termos de madeiras, então aquilo era vindo tudo do Brasil, um custo enorme. Nós pagámos cerca de 300 e poucos mil euros por esse sinistro que o lesado sofreu, e de facto o que a Carolina acabou de explicar, uma simples atuação como pôr esse dispositivo, permite que se evitem estas situações que são muito frequentes, cada vez mais frequentes. Eu vejo que nos nossos sinistros, fugas de águas e com danos em lesados, sim, são grandes, não é? São cada vez mais frequentes, sim. Sim. Esse dispositivo não existe, portanto, esse que eu estava a dizer que é baratíssimo e que se pode ligar ao telemóvel, mas existe ainda outro, normalmente são mais nessas empresas de segurança que têm uma ligação direta com a torneira de segurança e, portanto, mal nota que existe uma fuga de água, ele corta imediatamente a torneira de segurança. Antes de avançarmos, temos aqui umas perguntas. José Costa, mas se é uma perda total, funciona da mesma maneira? Pagam o capital? Sim, se for uma perda total, nós pagamos até o capital da apólice, nesse caso da secção de edifício, sim. A Elsa pergunta, seguro imóveis duas habitação? Como assim? Da segunda habitação e prédios na totalidade. Sim, nós seguramos imóveis que sejam casas permanentes, casas de férias. Também seguramos prédios totais. Os prédios totais poderão depois, dependendo se têm lojas ou não, porque no nosso caso as lojas
é uma atividade comercial e que está excluída no seguro de habitação, mas que poderá entrar no produto de patrimoniais. Deixa-me ver se temos aqui mais perguntas. Os preços do metro quadrado de construção indicados pela portaria do Diário da República, concordo que seja muito baixo face à realidade atual. No entanto, o simulador da APS parece-me atualizado por regiões e separa os custos de construção por edifício, muro, piscina ou garagem, cujos custos por metro quadrado são bem diferentes. O importante é perceber quais os valores de referência que a Nova Risco aceita para uma construção dito normal. É verdade que a parte regional importa muito. Na zona do interior o valor é muito mais reduzido, diria, dependendo do que for, não é? Mas uma média de 1.000 euros, entre 1.000 e 1.500 euros. Mas quando se tratam de grandes cidades ou na zona do Algarve inteiro, esses valores têm que ser bem mais altos. E, portanto, os nossos valores de referência são aqueles que eu tinha dito há pouco. 1.500 euros, 2.000 euros um apartamento, 2.500, 3.000 uma vivenda. A Andreia Pereira pergunta se fazemos condomínios. Os condomínios, nós não temos a RC cruzada, portanto, é aquilo que mais interessa para os clientes. E, portanto, eu diria que assim sendo não faz muito sentido nós apresentarmos cotação para o condomínio. Ou seja, nós podemos fazer tudo o que é as partes comuns, obviamente, mas a RC cruzada nós não temos. O Eduardo também perguntámos se asseguramos moradias de segundo risco, portanto, sim, já tinha dito que sim. E qual é o mínimo para ser feito um seguro de multirriscos? Boa pergunta. Na verdade, o valor do edifício não temos qualquer mínimo. Fazemos o cálculo conforme a área de construção. E, portanto, não existe um mínimo. Pode ser um simples apartamento de 50 metros quadrados, como uma vivenda luxuosa gigante. Não tem mínimo. Estão-me aqui a perguntar também se a separação por piso de madeira, se nós aceitamos. Sim, nós também aceitamos esse tipo de construção, sim, sem problema. Vamos então, falta-nos uma parte sobre as medidas de proteção, porque não é apenas alarme, não é apenas sensores de fumo, não é apenas sensores de inundação, mas é também o cofre. O cofre, na verdade, não é um luxo, ok? O cofre é uma prevenção inteligente, é uma última linha de defesa, e essa defesa só é eficaz se o cofre for sólido, se for certificado e se for bem instalado, porque a verdade é que investir num bom cofre é investir em segurança. Como é que nós então pedimos? O cofre deve ser embutido ou afixado, porque na verdade nada serve ter um cofre se ele não está afixado, e porque pode-se levar facilmente debaixo do braço. E às vezes já me disseram, mas o meu cofre é muito antigo, pesa toneladas, é impossível mexer nele. Acreditem em nós, não é impossível. Mesmo cofres de 250 quilos, toneladas, de toneladas, não é impossível. Eles arrastam pelo chão, conseguem arrastar. Sim. Houve um sinistro que nós tivemos, eles arrastaram o cofre pelo chão e o cofre foi escada abaixo. Sim, e o pior nisto tudo é que o cliente, além de ter perdido todas as joias que tinha e os relógios, perdeu o cofre. Os ladrões, obviamente, não tiveram cuidado em arrastar o cofre, danificaram o chão, as escadas, as aduelas das portas. Foi assim um sinistro brutal. E, portanto, sim, o cofre tem que estar fixo ou então embutido na parede ou no chão. Não é apenas isso que nós pedimos. Pedimos também que o cofre seja certificado. Existe uma norma, que é a Euronorma EN 1143-1. Depois posso-vos pôr isso por escrito. Essa é uma norma que já se certificou que, em termos de arrombamento, é bastante eficaz. E já foi testado contra arrombamentos, contra a resistência do fogo, e isso. Mas não nos esquecemos aqui de uma coisa: todos os cofres são possíveis de abrir, ok? A única diferença é que um bom cofre vai oferecer resistência a quem quiser tentar abrir esse cofre, e, portanto, aqui
o cliente vai ganhar tempo, e isso é bastante e muito importante. Temos aqui outras perguntas. Fazem várias perguntas. Sim, então, se aceitamos segurar casas de madeira de luxo ou de construção de madeira, ou casas modulares. Sim, nós aceitamos. As casas de madeira têm uma particularidade, que é, temos de nos certificar, portanto, que existe sistemas de combate a incêndio, mas não é só isso, que os produtos que são aplicados são produtos anti-combustão, que o cliente certifique-se que anualmente, porque sim, esses produtos têm que ser colocados anualmente, e que faz essa verificação, essa manutenção anual das casas. Moradias unifamiliares anteriores a 1950 e com laje, mais estrutura de telhado em madeira. É segurável nem nova risca? Obviamente isso é um risco que não é assim tão apetitoso, não é? Não vou mentir. Eu aqui, se tiver mais informações sobre o cliente, agradecia. Histórico de sinistralidade também, sim, não é? Sim, agradecia, porque lá está, o risco moral é a parte mais importante para nós. E, portanto, mas se quiser, mande-me no final do webinar, vou passar os meus dados, os meus e os da Cristina, mande-me um e-mail com essas informações e depois então poderemos ver o caso. Lanças o dado? Não, desculpa. Antes disso, nós temos aqui mais uma carta. É uma carta chance. Dano em cofre. O seu cofre não estava fixo à parede nem ao chão. Os ladrões levaram-no facilmente e perdeu todo o seu conteúdo. Pois lá está. Portanto, é primordial ter um cofre bem fixo e bem ao embutido. E não vale ter aqueles cofres de hotel afixados no roupeiro, porque mesmo a própria prateleira do roupeiro é fácil de tirar. E, portanto, tem que ser, quando se coloca um cofre, temos que pensar bem onde o vamos colocar. Nem toda a gente tem possibilidade de colocar numa parede, mas às vezes pode ser perfeitamente no chão. Certificar também que atrás dessa parede nós colocamos as coisas, não seja uma parede de peladura, nós não, às vezes não pensamos nisso, mas quando um ladrão vem na nossa casa, a maior parte das vezes eles sabem perfeitamente o que é que estão a fazer, onde vão, eles dirigem-se diretamente no sítio e sabem como é que são. Eles têm detectores de metais, não é? Portanto, conseguem chegar facilmente. Sim, eles sabem perfeitamente onde estão as coisas e o que é que as pessoas têm. Porquê? Porque eles fazem uma verificação, eles sabem as nossas rotinas, eles não são parvos nenhuns. Portanto, paredes de pelador não é nada aconselhável, porque aí seria fácil de partir. Fátima, se o cofre não estiver fixo, o sinistro fica sem enquadramento? Depende do que tu puseres na apólice, não é? Se na apólice estiver escrito tem que estar fixo. Sim, não. Eu penso que também temos que olhar um bocadinho, Carolina, pensa para o capital da apólice, não é? Porque se tivermos um capital para joias e relógios, que habitualmente é onde nós guardamos essas peças, é num cofre, se for 50 mil euros, eu penso que a subscrição exigirá um tipo de cofre. Se for 500 mil, outro tipo de cofre. Se for 5 milhões, outro tipo de cofre, não é? Até há situações que eu penso que vocês exigem 2 cofres, não é? Sim. Portanto, os cofres, eu penso que poderemos falar nisso um bocadinho mais à frente, mas os cofres têm certos graus e cada grau é equivalente a uma capacidade de capital a segurar. Obviamente que se for apenas 50 mil euros, nós não somos exigentes, mas clientes que têm 500 mil euros, aí sim vamos solicitar um cofre assim mais forte. Se vocês quiserem também, depois posso-vos passar uma tabela com os graus que existem e o capital máximo que é utilizado para cada grau. Quando os clientes, disseste há pouco, quando os clientes não têm espaço para 2 cofres, porque um cofre muito grande e muito forte pode ser muito dispendioso, nós solicitamos que sejam 2 médios, ou um mais forte e um mais fraco, que o mais fraco seja utilizado como um cofre de despista. Ou seja, se os nossos clientes estiverem em casa
e alguém entrar na casa adentro, se tiverem uma arma apontada à cabeça, a perguntar onde é que está o cofre, o nosso cliente vai apontar para o cofre de despiste, onde terá algumas coisas, mas não muitas, e salvaguardando assim o resto dos bens dele. Lanças o dado? Desculpa. 4. Portanto, 1, 2, 3, 4. A análise de risco. A análise de risco é um serviço que nós solicitamos. Não é um serviço que solicitemos para todos os casos, mas sim a partir de aumento de um certo valor. Antigamente até fazíamos isso a partir de 1,5 milhão, mas hoje em dia, esse 1,5 milhão hoje em dia passou a ser 2,5. E, portanto, só a partir desse valor é que nós solicitamos uma análise de risco. Essa análise de risco não serve apenas para proteger a seguradora, obviamente que sim, mas não é apenas para nós, mas é também para garantir que o cliente tem o seguro certo para as suas necessidades. Conhecer bem o risco permite definir coberturas adequadas e prémios ajustados. E, portanto, evitam-se surpresas desagradáveis no momento dos sinistros e uma análise detalhada é uma proteção para ambas as partes, não é? Para nós, mas também para o cliente. E muitas vezes também serve para aconselhar o segurado como melhorar as medidas de proteção, de segurança. Sim, sim. Há vantagens de parte a parte, não é? Sim, tem vários benefícios para o cliente, para além dessa que tu estavas agora a referir. Permite também ao cliente saber exatamente aquilo que tem ou não tem coberto. E a verdade também, em termos de prémio, como eu tinha dito, ajuda a ajustar o prémio e que esteja mais à realidade do risco e, portanto, aí o cliente não vai pagar nem mais nem menos, mas sim aquilo que é o mais justo para pagar. E a verdade é que falar com alguém, porque acaba por depois falar com o nosso analista, falar com essa pessoa também traz tranquilidade ao cliente e de estar realmente protegido. Lanças o dado? 3. Portanto, 1, 2, 3. Voltamos à nossa casa de partida. Vamos agora para a nossa segunda volta. Lanças novamente, se faz favor. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os objetos especiais. Os objetos especiais, no momento do pedido de cotação, é muito relevante nós percebemos do que é que se tratam. As outras companhias, as companhias generalistas, utilizam o termo objetos especiais para audiovisuais, obras de arte, joias e relógios, peles, assim uma série de coisas. No nosso caso, não. Nós temos definições diferentes. Os audiovisuais entrariam na nossa secção de recheio comum, mas depois o resto, obra de arte para nós é uma definição e os objetos de valor, ou seja, joias, relógios, peles, armas, é outra definição. E isto é relevante porquê? Porque quando me dizem que o cliente tem, por exemplo, 250 mil euros de objetos especiais, mas se depois eu pedir mais informações sobre esses objetos, percebo que afinal a maioria são obras de arte, por exemplo. E como as taxas são completamente diferentes para esse tipo de risco, ou seja, o recheio não tem a mesma taxa que as obras de arte, que também não tem a mesma taxa que as joias e relógios. Obviamente, joias e relógios têm uma taxa mais agravada e, portanto, se à partida vou considerar joias e relógios de 250 mil euros, vou apresentar um prémio bastante ajustado para a realidade do cliente. E por isso peço-vos a vossa ajuda. Muitas vezes não preciso de saber o verdadeiro valor, mas sim ter uma estimativa e depois então podemos ajustar a nossa cotação. Temos aqui umas perguntas. Se temos algum questionário de risco para identificação das... Tem que me ajudar. O R. Qualquer coisa de risco. Será uma AR, análise de risco? Será isso? Penso que sim. Portanto, se nós temos um questionário de risco para identificação das análises de risco, a análise de risco, portanto, é feita por um analista que nós contratamos, portanto, o cliente não vai pagar nada em relação a isso. Ele faz o próprio relatório dele, que nos entrega. Esse relatório depois há uma parte que é passada para o cliente, para ele também saber o que é que foi falado, o que foi dito. Unidades de risco. Nós temos questionário
que eu depois posso partilhar também. Mande-me um e-mail que eu posso partilhar com vocês os nossos questionários. A Ana também pergunta se já temos peritos no Algarve. Sim, nós temos peritos no Algarve, sim, claro. Aliás, não é só no Algarve, nós temos os peritos em todo o país. Sim. Portanto, já passamos então à parte dos objetos especiais. Cristina? Posso fazer só aqui um preâmbulo? Sim, claro. Que é uma das coisas que eu gostava de assinalar aqui como muito importantes, que é, na realidade, as nossas apólices estão construídas de uma forma em que há aqui 2 pontos-chave. O primeiro é as definições da apólice. E como a Caroline estava a falar dos objetos especiais e da particularidade dentro dos objetos especiais, nós separamos entre obras de arte e objetos de valor, é importantíssimo para vocês, corretores, terem a noção do que é que consideramos como obras de arte e como objetos de valor, porque eu sinto muitas vezes, na altura do sinistro, que existe um total desconhecimento em relação ao que é uma coisa e o que é outra. E eu tenho aqui as condições gerais da apólice, onde vocês podem encontrar efetivamente essas definições, e eu vou lê-las, que é para ficar, no fundo, para esclarecer um bocadinho. Portanto, objetos de valor, consideramos joias, pedras preciosas, relógios, casacos de pele e armas. E é só isto. E na secção de obras de arte, cabe tudo como arte, antiguidades, objetos de coleção de particular valor, tendo em conta a sua antiguidade, estilo ou mérito artístico, incluindo, mas não limitando, não é? Mobília, antiga, obviamente, ou mobília de design, pintura, desenhos, gravuras, estampas e fotografias, tapeçarias, manuscritos, porcelana e escultura, selos ou moedas que façam parte de uma coleção, objetos decorativos em ouro e prata ou revestidos de ouro ou de prata. Isto inclui, por exemplo, salvas de prata, serviços de chá em prata, castiçais em prata e também relógios decorativos e barómetros. Portanto, estas definições são importantíssimas para nós também depois aconselharmos os segurados que lá está, têm aquela palavra-chave, objetos especiais, mas que no fundo eles não sabem exatamente o que é que isso inclui. E eu penso que estas definições vos facilitam e também ao segurado muito quando se pretende na apólice, assignar estas coberturas, não é? Para além de conteúdos e de edifício, torna muito mais fácil o trabalho quer para o corretor, quer para o segurado. Portanto, é esse alerta que eu deixo. Muito bem, então vamos mais um lançamento de dado? Vamos. E calhou-nos o 3. Portanto, 1, 2, 3. Listagem das peças. Não precisa de ser exatamente no momento do pedido de cotação, pode ser posteriormente. Nós aconselhamos sempre os nossos clientes a entregar-nos uma listagem das peças. Essa listagem até pode ser com fotografias ou isso, mas o que é que tem que conter? É uma legenda da peça, normalmente com o autor e com o título, e o seu valor. E porquê que isto é assim tão importante? Caroline, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Quando tu falas em listagem das peças, estás-te a referir quando o segurado quer contratar as secções de obras de arte e de objetos de valor. Precisamente. Portanto, na secção de obras de arte, só pedimos que sejam listadas as peças de valor por peça para o conjunto superior a 15.000 euros, enquanto que nos objetos de valor, ou seja, relógios, joias, chapéus, assim sucessivamente, a partir de 5.000 euros, peça para o conjunto. E porquê que é assim tão importante nós listarmos? Porque é sempre desagradável quando existe um sinistro e percebemos que não temos a listagem connosco, porque o cliente nunca fez esse levantamento e que nunca nos entregou, e que afinal de contas ele tinha em casa um quadro valioso que afinal nós estávamos a pagar 15.000 euros porque não estava listado. O não estar listado individualmente, porque existem 2 hipóteses também na apólice, ou seja, na secção de obras de arte, por exemplo, que é mais complexa que a dos objetos de valor. Na secção de obras de arte, a secção C da apólice, podemos ter bens listados individualmente e valorizados individualmente, ou seja, não basta dizer tenho um Monet, tenho um Cézanne, tenho uma outra peça qualquer, e o total é 50.000 euros, ponhamos.
Nesse caso, irá para o segundo parágrafo da secção de obras de arte, que é não valorizados individualmente. Se for esse o caso em que não está valorizado individualmente, o que é que acontece? Temos um sublimite de 15 mil euros por peça. Pronto. Se estiver listado individualmente e valorizado individualmente, então aí assumimos o valor que o segurado colocou na referida listagem. Portanto, é essa a grande diferença dentro da secção de C de obras de arte, se está listado e valorizado individualmente ou se não está. Sim, para além disso, o cliente tem a escolha, não é? Se está listado, ele pode escolher se pretende a substituição ao reparo da peça ou se pretende a perda total. Ou seja, tem um quadro com um rasgão. O quadro caiu ao chão, estava pendurado na parede, caiu ao chão e sofreu esse dano. Na secção C, se estiver listado e valorizado individualmente, ele pode decidir assim, olha, eu não quero o quadro, quero receber o valor seguro. E aí recebe. Pronto. Ou então pode dizer também, olha, eu quero restaurar o quadro, mas depois quero também ser ressarcido da desvalorização da peça. Sim. Porque um quadro, depois de restaurado, obviamente não tem o mesmo valor que se estivesse no seu estado natural, não é? Sim. Portanto, isso também está considerado na secção de listado e valorizado individualmente. Portanto, que será, para todos os efeitos, a secção mais forte da apólice, em que o segurado tem o poder de decisão mesmo muito forte. E a gente também não se pode esquecer de uma coisa, as obras de arte é na verdade um investimento financeiro e caso o cliente tenha um dano numa das peças, o poder recuperar o valor que essa peça perdeu é recuperar também o investimento financeiro que fez, porque se uma peça perdeu 50 mil euros é bastante dinheiro, não é? E já agora, nos objetos de valor, portanto na secção D da apólice também é uma cobertura bastante forte, sendo que, lá está, se estiver listado e valorizado individualmente, nós pagamos o valor seguro. Agora, nessa secção de objetos de valor, onde se compreende as joias, os relógios, as armas e peles, basicamente é o âmbito dessa cobertura, nós é que decidimos se procedemos à reparação, por exemplo, de um Rolex, ou à sua substituição, portanto isso cabe a nós e não como é na secção D, na secção C de obras de arte, listado e valorizado. Eu sei que isto é um bocadinho complexo, mas lá está, indo à apólice, à secção de quanto é que nós pagaremos, sim, se tiverem dúvidas, está tudo muito bem lá explicado. Sim. Nós temos aqui uma pergunta do Paulo Ricardo, mas se o cliente tiver arte de valor inferior a 15 mil euros, tipo serigrafias, quadros de pintura, pode na mesma referenciá-los através de uma lista ou não se informa na apólice? Aí vou deixar um bocadinho à vontade do cliente, se ele quiser listar e dizer-nos não tem problema nenhum, mas se não tiver também não tem... Não terá depois influência não será prejudicado por causa disso. O que eu acho que é sempre bom as pessoas listarem, não é? Porque depois é mais fácil também aplicar as regras proporcionais, saber o valor da desvalorização, para nós também nos facilita, não é? Sim. No fundo é sempre a mesma, eu acho que antes ponho-me a falar um bocadinho mais, peço desculpa, mas no fundo é sempre, quanto mais informação nós tivermos do nosso lado, mais o segurado também beneficia disso, não é? Portanto... Sim. A Kátia Peixoto pergunta se após um sinistro é necessário atualizar o capital. Sim, convinha, senão o cliente está a pagar a mais por uma coisa que não tem. A valorização dos objetos valiosos é dado pelo cliente. Sim, isto é valor acordado. Na verdade, se o valor emocional também está seguro neste caso, ou seja, se o cliente tiver uma peça herdada, obviamente dificilmente vai saber o valor real da peça, a menos que mande avaliar a peça. Mas se me disser, olha, este quadro foi a minha avó que pintou, ou já vinha passou de gerações em gerações e que tem um valor mesmo muito importante para mim, porque tem um valor emocional. Ele pode simplesmente quantificá-lo e nós avaliamos o valor e aí aceitamos novamente. Já agora aproveito... do valor, não é? Depende um bocadinho também do valor, não é? Tem que ser uma coisa, tem que haver bom senso nessas coisas. Já agora aproveito para vos dizer que nós temos um serviço gratuito
de uma avaliação de arte até 6 peças é gratuito para o cliente. A partir daí, se o cliente quiser avaliar mais peças, tem um custo adicional. O nosso avaliador é uma pessoa de renome aqui em Portugal, no país, e, portanto, aproveitem essa avaliação, porque eu não sei se vocês têm noção, uma avaliação de arte tem um custo muito, muito, muito elevado. Normalmente ficam com uma comissão de 2% ou 3%, conforme o capital o valor das peças. Temos aqui perguntas. A Elsa, a partir de que valor é obrigatória a discriminação do recheio? O recheio não é obrigatório de escrever, ok? Não precisamos desse tipo de informação. Não tem qualquer valor mínimo, nem máximo, não é preciso listar. Até porque nós pagamos o valor em novo. Sim. De substituição. Sim. Portanto, mesmo que seja um sofá que tenha sido... Nós não aplicamos qualquer desvalorização no recheio. Um sofá que tenha sido usado há 10 anos, nós vamos comprar um novo. Idêntico, obviamente. Sim. Qual é o mínimo do recheio na habitação para se fazer um seguro? Num seguro numa residência permanente, o mínimo é 150 mil euros, mas se for uma casa de férias, obviamente nós não vamos pedir a 150 mil euros, a menos que realmente os tenha. E aí não há propriamente um mínimo, ou seja, não há um mínimo obrigatório, nós é que estipulamos normalmente nos 50 mil euros. Pronto. Às vezes até pode ser uma percentagem do correspondente do valor do capital do edifício. Acho que, exato, saindo-nos agora uma carta. Sublimite por peça. A sua obra de arte favorita sofreu um dano por não estar listada. O segurador paga o valor do mercado até 15 mil euros. Pronto, é precisamente isso que estamos aqui a falar há pouco. Portanto, convém sempre listar as peças. Lança-te o dado, se faz favor. 6. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joias em cofre. As joias em cofre, nós... As joias em cofres, o cliente, quando faz o seguro connosco, nós estipulamos um valor máximo de joias que pode ter, joias e relógios, que pode ter fora do cofre. Esse valor são 50 mil euros. Nós simplesmente decidimos que era um valor razoável para os bens do dia-a-dia, de tirar o relógio e colocar, pronto, aquele relógio do dia-a-dia, dos brincos, dos anéis e isso. Se caso os clientes não queiram ir diretamente ao cofre todos os dias, que portanto pode ter fora do cofre. Carolina, estás a considerar que o segurado tem contratado a secção de objetos de valor. Se não tiver, claro. Se tiver só em conteúdos, é diferente, não é? Sim, portanto, estamos aqui a falar na secção D de objetos de valor. Se tiver mais do que isso, nós pedimos sempre que coloque no cofre. Obviamente que o cofre tem que ser trancado e, portanto, os detalhes sobre o cofre nós já falámos anteriormente, do afixado, assim sucessivamente. Isso para explicar, portanto, que se o cliente tiver um sinistro e que os bens não estavam dentro do cofre, nós então o máximo que pagaremos é o valor de 50 mil euros. Queres... No caso do segurado não ter a cobertura de objetos de valor na apólice, não é? Portanto, e tiver sido furtado um relógio, não é? Um Rolex, suponhamos. Terá aqui pela secção de conteúdos da apólice e nós aí aplicamos um sublimite por sinistro máximo de 7.500 euros e nunca mais 3.750 euros por peça. Neste caso em específico, em que supostamente teria sido furtado um Rolex, suponhamos que o segurado diz, olha, furtaram-me um Rolex, tenho aqui o custo, a fatura do Rolex são 50 mil euros, por exemplo, mas não está listado na secção de objetos de valor, e aí o segurado só vai ser indemnizado por 3.750 euros. Sim, daí a importância de nos informar que existem joias e relógios para podermos colocar na secção certa. E o segurado também ter a noção disso, não é? Portanto, estas informações são muito importantes depois passar ao segurado, não é? Sim. Calhamos aqui mais uma carta de chance, sublimite por peça. Uns ladrões entraram na sua casa e furtaram-lhe todas as suas joias. Como não estavam dentro do cofre, o segurador pagou 50 mil euros. Pois claro, porque este é o valor máximo que nós seguramos fora do cofre.
Há menos também, em raras em alguma exceção, que de peças que estejam a ser usadas pelos nossos clientes no momento do sinistro, peças que estejam Em cofre no banco? em cofre do banco ou num cofre de um hotel. Estão a ser levadas em mão, não é? Exatamente, e peças levadas em mão, transportadas em mão. Antes de avançar, temos aqui mais umas perguntas. Uma casa de 1953, com madeiras ainda originais, todo o interior em madeira, e com tudo original, mesmo canalização e artigos elétricos renovados, será possível fazer o seguro? Bom, isto lá está, mais um daqueles casos que não são os mais apetitosos, mas se eu tiver mais informações, principalmente que se soubermos quem é o cliente, poderíamos rever. O Júlio dos Santos, casa no valor de 100 mil euros, com conteúdos no valor de 100 mil euros, fazemos casa e recheio. Sim, podemos fazer. O que é que eu normalmente faço? Eu aumento um bocadinho o valor do recheio, porque na verdade as pessoas não têm bem noção do valor do recheio que têm em casa. Nós trabalhamos em seguros e nós também às vezes não temos essa noção. Mas o que é que então faço? Coloco, portanto, os 150 mil euros e tento ajustar um bocadinho a nível do prémio. A partir de que valor de recheio exigem alarme ligado à central? Isto depois tem a ver um bocadinho do caso a caso, porque não é só o recheio comum, não é? Trata-se do resto, dos obras de arte, das joias e isso. Mas diria que normalmente até os 150, até os 200 mil euros vá. Não pode estar ligado a um telemóvel, a partir daí convinha estar ligado a uma central. Isto lá está, depende dos valores. E isto não é uma regra simples, não é? Isto é sempre visto caso a caso. O que eu noto, por exemplo, nos sinistros é que um simples alarme que dispara e que faz um barulho enorme é um fator de facto que evita muito que a entrada forçada na habitação, porque as pessoas assustam-se e vão-se embora, não é? Sim. Portanto, até esses alarmes que até podem ter um custo baixo, mas têm um efeito persuasor muito grande, não é? Portanto, há sempre vantagem mais ao nível das moradias até, não é? Sim, é verdade. Temos aqui uma pergunta do Ângelo. Fazem seguros de casas que ainda estão em construção? Depende do nível da construção, em que nível é que está. Portanto, se for um nível inicial, não, nós não fazemos esse tipo de seguros. Se, no entanto, já estiver quase pronto, aí já podemos aceitar. Já tiver as janelas ou as portas, faltar apenas aquelas coisinhas pequenas como pinturas e isso, aí já podemos aceitar, sim. Lanças o dado, sim? Não, espera. Temos aqui mais uma caixa da comunidade. Vá diretamente à estação de peritagem sem passar para a casa de partida. E penso que aqui o nosso jogo terminará. Portanto, vamos diretamente para a peritagem. E chamamos isso então a casa de peritagem, mas na verdade é a casa de gestão de sinistros. E portanto, isto tudo para dizer que quanto mais rápido e mais detalhada a informação será recebida por nós, mais fácil será o sinistro. Do sinistro, não é? E nós muitas vezes nos perguntam, então, mas vocês não enviam sempre perito? Não, nós não enviamos sempre perito mesmo. Fazemos sempre uma análise à documentação que nos enviam e daí a importância de nos facultarem a maior quantidade possível de informação logo de início, para as coisas também não se protelarem. E depois normalmente nós fazemos uma avaliação, ok, deixa lá ver se há aqui qualquer coisa que me soa estranho ou que me soa qualquer coisa que possa vir a resultar numa exclusão da apólice. Ou muitas vezes até o próprio dos segurados, ou até vocês corretores que nos pedem a ida do perito, porque muitas vezes facilita também a condução de todo o processo, não é? Que os segurados às vezes estão perdidos no meio de tanta coisa que lhes aconteceu e não sabem também por onde começar, portanto analisamos todas essas situações. E sonhamos sinistros simples, que eu tenho a documentação toda logo de início, que vejo que não há aqui qualquer coisa que me suscite dúvidas, que só tenho um valor de reclamado 2 mil euros, até 4 mil, 5 mil ou até 10 mil, nessa altura acontece em alguns processos,
eu recebo a participação de sinistro, tenho toda a documentação, analiso e envio no próprio dia o termo de acordo de indenização. Portanto, é muito rápido. Caso a caso. Sim. Pronto, obrigada por terem jogado connosco. Relembrar aqui a nossa campanha que está neste momento a decorrer, é no nosso portal do InovaGo. Se fizer a apólice a partir do nosso portal, receberá uma comissão extra de 5%. Isto agora para concluir, não sei se as questões fui respondendo, mas se caso alguém tenha perguntas para fazer, está à vontade. Para concluir isto tudo, dizem que o seguro é uma questão de sorte, mas a sorte, quando falamos em seguros, constrói-se, não é? Como vimos há pouco, com as medidas de segurança certas, com as coberturas ajustadas, com uma avaliação cuidada, com o cliente deixa de depender do acaso e passa a ter um controle sobre o que pode acontecer. E um processo bem preparado, desde o pedido de cotação até a gestão do sinistro, é um ganho para todos. São menos erros, mais confiança, melhores soluções, e ao valorizarmos estas etapas todas, estamos a valorizar o nosso papel como profissionais e a reforçar a relação de confiança com os clientes. Pronto, tem aqui, portanto, os nossos contactos. Obrigada a todos e vemo-nos num próximo webinar. Eu também queria agradecer aos corretores, antes de terminarmos, que eu tenho a dizer que valorizo imenso o vosso trabalho, porque no fundo são vocês que estão na linha da frente, não é? É com quem o cliente contacta, é com vocês, e sabemos que muitas vezes é difícil gerir certas situações, e portanto muito obrigado. O que eu sinto é que eu já trabalho com grande parte dos corretores há muitos anos. Eu fiz há pouco tempo, em maio, 20 anos de casa, portanto já faço quase parte da traça da casa, e isso também me permite sentir que tenho muita empatia com a maior parte dos corretores. Eu acho que isso é muita alma do negócio, portanto eu não queria terminar este webinar sem agradecer mesmo do fundo do coração, porque acho que vocês são mesmo espetaculares. Muito obrigada. Aproveito apenas para responder aqui a umas perguntas que apareceram entretanto. Se aceitamos a apólice multirrisco sem cobertura de fenómenos sísmicos, no simulador de base está incluído, devemos pedir-vos por e-mail. A nossa cobertura é uma cobertura all risks e, portanto, tirar a cobertura de fenómenos sísmicos não faz assim grande sentido, porque tentamos nos diferenciar do restante mercado. Portanto, eu diria que não posso fazê-lo, mas não faz muito sentido numa cobertura all risks. Elsa, sim, vamos enviar toda a documentação de suporte, sem problema. Para fazer os vossos pedidos de cotação, basta enviar para o apc@inovarisco.pt, ou então diretamente no portal e para os colegas do portal, o inovago@inovarisco.eu. O Eduardo ainda pergunta: quando temos mais informações sobre este seguro, quem é a seguradora que está por detrás de todo este processo? O nosso parceiro do suporte é a Liberty Specialty Markets. Toda a gestão, tanto da cotação, da apólice, dos sinistros, do pagamento de tudo, é a própria Inovarisco a tratar do processo. Penso que então já não teremos mais perguntas. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada.